Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Amém? Gênesis capítulo 18, verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Uma outra versão diz assim: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. A outra versão disse: há porventura alguma coisa maravilhosa ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano seguinte, tornarei a ti e Sara terá um filho. Na linguagem de hoje, será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem, virei visitá-lo outra vez, e nessa época, Sara terá um filho. Amém? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: por acaso, há alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não? Amém. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, desligue o seu celular, seu smartphone. Você não precisa navegar agora, você vai navegar, mas num outro rio, no rio do Espírito. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Querido Espírito Santo, quero te agradecer pelo aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Quero te agradecer com todo o meu coração, Senhor. Obrigado por ter mudado a minha vida, Senhor. Obrigado por ter me transformado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Obrigado pelas mensagens que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos ensinamentos, Senhor. Obrigado por tudo. Ensina-nos nessa noite. Ensina o teu povo nessa noite. Queremos sair daqui transformados, Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua palavra. Não queremos ser recitadores da Bíblia, mas queremos viver sua palavra, Senhor. Não queremos ela de cor, Senhor, saber os versículos de cor e falar uma série de versículos, Senhor, mas queremos viver tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, ajuda-me e ensina-me. E amém, e amém. Quando Deus, no capítulo 12 de Gênesis, Ele chama o Abraão para um novo mover, uma nova vida, um caminhar com Deus, porque ele era de família de adoradores de ídolos, e Deus agora está chamando ele para um novo de Deus na vida dele. Ele tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65 anos. Deus então chama este homem, faz a ele promessas de abençoá-lo, faz a ele promessas de engrandecer o nome, de conquistas, de bênçãos e de uma série de coisas que nós já lemos e já ouvimos muitas pregações a respeito disso. Só que o tempo foi passando e Abraão
ele foi envelhecendo, e Sara também foi envelhecendo. E à medida que os anos iam passando, Abraão, ele lembrava das promessas de Deus, ele lembrava daquilo que o Senhor havia falado com ele, lá, quando ele tinha os seus 75 anos, e acredito que tanto Abraão como eu, porque o Abraão era um homem, ele era um ser humano, como eu e você, e acredito que Abraão, a cada ano que passava, ele se perguntava, ele provavelmente se questionava, dizendo: será que eu ouvi bem? Será que eu entendi direito? Será que o que Deus me prometeu é verdade? Porque os anos estão se passando, as coisas não se cumprem de acordo com o que Ele me prometeu. Mas Abraão, ele está caminhando na fé, tentando levar a sua vida, tentando obedecer a Deus e tentando crer que Deus estaria nesse negócio, Deus estaria agindo na vida dele. E quando nós chegamos no capítulo 16 de Gênesis, a mulher de Abraão, que chamava Sarai, e Abraão também, quando Deus o chamou, ele não chamava Abraão, ele chamava Abrão. No capítulo 16, a Sarai, ela tem uma ideia, a princípio fascinante, né? Ela era dona de uma escrava egípcia chamada Agar. Ela então ouviu as promessas do Senhor para Abraão, dizendo que Abraão seria abençoado e a sua descendência iria reinar, a sua descendência seria poderosa. Mas ela agora está já avançada em idade, né? Ela não tem filhos, mas ela tem uma escrava nova, e ela então oferece essa escrava para o seu marido, o Abraão. E em Gênesis 16, Abraão tem então esse encontro com essa egípcia escrava, porque eles diziam o seguinte: se uma escrava gera filhos, os filhos não é da escrava, o filho é da senhora dona da escrava. E era assim a visão de Sara. Deus então, ele concede a Abraão um filho, e esse filho, Abraão dá o nome dele de Ismael. Ismael começa a crescer, e Sara, de certa forma, ela se sente realizada. Por quê? Porque ela vê que as promessas de Deus vai se cumprir na vida do marido, porque o marido é o pai do menino. Então, toda a descendência do menino é descendente de Abraão. Então, ela vê que, de certa forma, o Abraão está se realizado, está feliz, está alegre, porque ele teve um filho com essa moça, com essa escrava. Mas no capítulo 17, nós encontramos o Abraão com um problema sério. Por quê? Porque ele olhava para Sara, e ele sabia que aquela foi a mulher que aceitou sair com ele, lá no capítulo 12. Ela foi a mulher que aceitou o desafio de fazer uma caminhada por lugares que eles não conheciam, que não sabiam. Ela aceitou deixar o conforto da família, da casa, e peregrinar por uma terra estranha. Então ele vê que aquela mulher que aceitou tudo isso, no fundo, era uma mulher infeliz, era uma mulher que não viu Deus cumprir na vida dela o que Ele havia prometido. Então Deus, Ele percebe que a fé de Abraão está debilitada. Ele percebe que aquele homem fervoroso,
aquele homem que sacrificava, aquele homem que construía altares, aquele homem estava enfrentando uma crise na sua fé, na sua vida. Ele tinha o Ismael, mas ele não tinha um filho com a Sara. E o problema é que agora ele estava com 99 anos. No capítulo 16, H tem esse menino. No capítulo 17, esse menino está com 13 anos. Abraão está com 99 anos. E Sara está com 89. Você imagina aquela pessoa que é sua companheira, uma pessoa que acreditou em você, e de repente você olha para ela, e as promessas que Deus prometeu, as promessas que Deus falou, Deus não cumpriu na vida dela. Abraão se entristece por causa de Sara, e é lógica essa tristeza dele. Mas aí o Senhor então vem no capítulo 17, o Senhor, vendo que a fé dele estava debilitada, o Senhor então vem. E quando o Senhor vem, o Senhor faz um renovo na vida do Abraão. E a primeira coisa que Deus faz é mudar o nome dele. Ele agora não seria mais Abrão, mas seria Abraão. Abrão significava pai exaltado, porque provavelmente ele vinha de uma linhagem real. E mudaria agora também o nome de Sara, porque Sara chamava Sarai, quer dizer princesas, Sarai. E ele muda o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidões. E ele muda o nome de Sarai para Sara, princesas para princesa. Então, ele vindo de uma linhagem real e casada com uma princesa de Deus, Deus agora estava dando a ele mais uma promessa. Estava dando a ele mais uma promessa. E aí o Senhor então disse para ele: e Sara te dará um filho. Mas aí ele lembra que isso foi dito lá atrás, há 24 anos atrás. E 24 anos se passaram, ele agora tem um filho que é o Ismael, e ele então disse que, o Senhor disse que a sua descendência será poderosa, e ele disse: viva Ismael, viva ele, porque se eu tiver que ter uma descendência poderosa, será dele, não será de Sara, porque ela já está com 89 anos de idade, eu estou com 99 anos de idade. E o Senhor então faz essa promessa em Gênesis 17, renova. De certa forma, Abraão ele foi impactado, ele foi renovado. Por quê? Porque quando perguntavam para ele: qual é o seu nome? E ele dizia: Abraão. Mas Abraão significa o quê? Pai de multidão. E qual é o seu nome? Meu nome é Sara. Mas não era Sarai? Não, é Sara. Sou princesa, casada com um príncipe, que é Abraão. Então isso mexeu com eles, renovou a fé deles. E no capítulo 18, Deus ele vem agora para destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes ele passa pela casa de Abraão. Agora não é mais Abrão, agora não é mais Sarai, agora é Abraão e Sara. E quando ele passa, Abraão, ele faz questão da hospitalidade, ele faz questão de receber, porque ele sabia que aqueles 3 viajantes, viajando naquela hora da tarde, não eram viajantes comuns, eram pessoas especiais, e ele entende que era o Senhor, e ele traz o Senhor para a casa dele.
oferece o Senhor um banquete, oferece o Senhor uma comida, e o Senhor então come, e quando o Senhor come junto com Abraão, o Senhor então, ele pergunta: onde está Sara? E ele disse: ela está lá na cabana lá. E o Senhor então disse para ele assim: olha, daqui 1 ano eu voltarei, e você vai estar segurando nos braços um filho de Sara. A Sara, ela estava, de certa forma, escondida. Quando ela ouve isso, ela tem uma crise de riso. Ela tem uma crise de riso. E ela fica imaginando, se há 24 anos atrás não estava fácil, imagine agora eu com quase 90 anos de idade, vou ter uma criança. Então, ela começou a rir. Por isso que Deus disse assim: e o menino vai chamar Isaque. Isaque quer dizer riso. Quando eu falo Isaque, é porque a Sara achou graça, ela riu dessa palavra de Deus. E Deus então disse, e Abraão então pega e fala, e a própria Sara também, ela diz: como pode? O meu senhor, porque ela chamava o Abraão, seu marido, de meu senhor, ela disse: o meu senhor já é um homem velho, e eu já passei da época também de gerar filhos, eu não tenho mais isso que as mulheres têm para poder gerar filhos, eu não tenho. E aí, o Senhor então entra com a palavra dele, a palavra que nós lemos. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Porque o Abraão já está em idade avançada, a Sara já está em idade avançada, não tem mais o costume das mulheres que estão preparadas para ter filho. Mas Deus precisa disso? Deus necessita disso? Não, Deus não precisa disso. Por isso, não há nada impossível para Deus, não há nada impossível para o Senhor. Por quê? Porque Deus é um Deus de promessas, e as promessas de Deus, elas seguem um cronograma. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, e você não pode olhar o tempo, porque se você olhar o tempo, você vai duvidar. Por isso é que o Senhor disse: não olhe para a circunstância, não ande pelo que você vê, ande pela fé, caminhe pela fé, porque não há impossíveis para Deus, não há nada impossível para o Senhor, não há nada impossível para Deus. Mas sabe o que acontece? É que nós, muitas vezes, nós somos como papagaios. Somos como papagaio. Nós lemos e repetimos, nós lemos e repetimos. Sabemos muitos versículos, conhecemos muitos versículos. Existem pessoas que você fica admirado com elas, elas não sabem ler, elas não sabem escrever, mas sabem versículos. E olha que não são poucos, são muitos. E elas têm versículos para tudo, porque se você estiver passando problema no casamento, tem um versículo. Estiver passando problema financeiro, tem um versículo. Estiver passando problema de saúde, tem um versículo. Tem gente que tem versículo para tudo. Tem gente que conhece a Bíblia para tudo. Mas o Senhor Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: nós precisamos aprender que eu não vivo de recitar versículos, eu vivo de viver o que o versículo diz, o que a palavra de Deus diz. Há uma coisa interessante. O Senhor diz assim, em 2 Crônicas capítulo 14, verso 11:
o rei Asa, ele sabia desse versículo: não há coisa impossível para Deus. Ele sabia. Aí um exército de etíopes, com mais de 1 milhão de soldados, vieram contra ele. Ele olhou para o seu exército e disse: esse exército não pode lutar contra eles, não vai vencê-los, mas nós somos do Senhor, e se eu sou do Senhor, não há impossíveis para o Senhor pode tudo. E aí o Asa pega e diz assim: e Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus. Ele pediu socorro ao Deus dele. Então a primeira coisa que nós vamos entender: de quem eu sou, quem eu sou e de quem eu sou. Eu sou de Deus, e Deus é meu. Então ele pede socorro ao seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome estamos aqui para lutar contra esse grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus e ninguém pode resistir ao Teu poder. Ele estava dizendo, em outras palavras: esse Deus que deu a Sara, esse Deus que deu a Abraão um filho aos 100 anos de idade, e Sara aos 90 anos, e disse para ela: não há impossíveis para mim. Esse Deus, é esse Deus que eu sirvo. Então, Senhor, é o Deus de meus pais, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e é esse Deus que eu invoco agora contra este exército, porque eu não posso, mas não há impossíveis para o Senhor. E o Senhor mandou um anjo e matou todo o exército inimigo, todo, porque ele não apenas conhecia a história, mas ele viveu o versículo, e ele foi até o Senhor e disse: não há impossíveis para o Senhor. E é isso que Deus está dizendo, querido, e é isso. E quando esse rei volta da batalha, ele volta feliz. Por quê? Porque ele não fez nada, o Senhor fez tudo. E quando ele volta trazendo as riquezas deste grande exército inimigo, o Senhor envia um profeta que chega até ele e diz assim: ó rei Asa, foi bom, vou parafrasear, foi boa a vitória, não foi? Foi bacana a vitória, não foi? Foi grande a vitória, não foi? Olha quantas coisas vocês estão trazendo, quanto ouro, quanta prata, quantas coisas bonitas vocês estão trazendo. Olha, mas escute uma coisa, rei: o Senhor estará contigo enquanto você estiver com Ele, mas o dia que você o deixar, o Senhor também te deixará. Nós temos que viver as palavras do Senhor, as palavras da Bíblia. Mas eu e você precisamos entender uma coisa: não adianta saber o versículo de cor, porque o Senhor estará contigo enquanto você estiver com Ele, mas o dia que você o deixar, Ele também te deixará. Mas se permaneceres com Ele, pode ter certeza, outros exércitos se levantarão, outros exércitos vão se levantar, mas nenhum deles poderá te derrotar, porque ninguém pode resistir ao Senhor, ninguém pode derrotar ao Senhor, porque não há impossíveis para Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, nós encontramos um outro rei chamado Josafá. E a Bíblia diz que Josafá orou assim diante de 3 reinos que vieram com um exército poderoso contra ele: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores dessa terra diante do Teu povo Israel, e deste essa terra
para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nessa terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nós nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Mas no verso 12 do capítulo 20, existe a coisa mais fantástica, mais bacana e mais linda que um homem poderia se referir. Ele disse assim: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para enfrentar esse grande exército que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, porque o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. E quando ele terminou de falar isso, o Espírito do Senhor veio sobre Aziel, e ele veio sobre a vida do rei Josafá, e disse para ele assim: ó rei Josafá e moradores de Judá, não temais, não fiquem com medo, porque nessa batalha não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, o Senhor dará a vitória para vocês, o Senhor dará a vitória para vocês. Ele tomou posse do versículo. Jeremias disse: eu sou, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, nada é impossível para mim. Este Deus, querido, este Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz coisas tremendas, o Deus que faz coisas maravilhosas, ele chegou no momento de crise na vida de Abraão, porque ele percebeu que Abraão precisava de um renovo. Ele sabia que Abraão precisava, e ele veio. Ele te trouxe aqui nessa noite, ele me trouxe aqui nessa noite, porque ele sabe que eu e você estamos precisando de um renovo. Não está fácil, queridos, não está fácil, mas ele nos trouxe aqui nessa noite para falar para mim e para você. Não quero que você fique recitando os versículos, eu quero que você viva eles. Quero que você viva cada passagem. Quero que você tome posse de cada passagem. Quero que você entenda que o cronograma de Deus não vai falhar. E o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Os discípulos estavam dentro de um barco, e Jesus foi dormir. Amém? Jesus estava dormindo. Não sei se ele roncava, mas pelo menos um barulhinho todo homem faz, né? E Jesus estava lá no barco. E veio a tempestade, e começou a balançar o barco para um lado e para o outro. E quanto mais o barco balançava, mais ninava Jesus. E quando os discípulos viram aquilo, nós estamos perdidos, vamos morrer todo mundo afogado, o barco vai virar, e nós vamos morrer afogados. Aí eles foram lá e mestre, é uma tempestade aí fora, mestre. O barco está quase virando. E Jesus virou: por que vocês me incomodaram? Por que vocês me incomodaram? Por que vocês me despertaram?
estava dizendo: o que eu sou para vocês? O Messias? E você sabe como é que o Messias vai morrer? Pregado numa cruz. Não é afogado, não. Por que vocês estão com medo? Nada vai acontecer. O barco não vai virar. Ninguém vai morrer afogado. Se o barco virar, eu morro afogado. Mas o Messias será pregado numa cruz e não afogado. Há um tempo, há um cronograma de Deus para mim e para você. Mas eu preciso parar de ficar recitando os versículos e passar a vivê-los. Se ele está no barco, deixa o vento soprar, deixa a chuva cair, deixa as ondas levantar, deixa tudo acontecer. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Não pode destruir aquele que é indestrutível. Não pode destruir aquele que é Senhor de todas as coisas. Não pode. E esse Deus, que chegou num momento difícil na vida de Abraão, esse Deus está aqui. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Como diz a canção, Ele é o Deus que faz sair água da rocha, abre caminho no mar. Esse é o Deus que cura os leprosos, faz paralítico andar, faz cego enxergar. Esse é o Deus que faz coisas tremendas e maravilhosas. E esse Deus está aqui nessa noite. E quero encerrar com Jó capítulo 42, verso 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível, e nenhum dos teus planos frustrará. Aleluia, aleluia. Não há impossíveis para este Deus, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Com quantos anos Deus chamou Abraão? Quantos? 75 anos. Ele teve o Isaac com quantos anos? 100 anos. Amém? Olha como é que Deus é tremendo. Ele chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. E quando ele morreu, Isaac tinha 75 anos. Ele viveu 75 anos com a promessa cumprida. O tempo da vida dele, até ele encontrar o Senhor agora deu a ele esse tempo de vida, com a sua promessa do lado. Não desista. Ele prometeu, ele vai cumprir. Fica de pé no seu lugar. Ele prometeu, ele vai cumprir. Esse Deus é tremendo. Deus renovou a fé de Abraão daquele dia. Hoje é dia 28 de maio de 2014. O Senhor te trouxe aqui para renovar a tua fé, querido, para renovar a tua esperança, para te fazer novas promessas. Ele mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara. Esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso, esse Deus é glorioso, esse Deus é maravilhoso, e Ele está aqui, Ele está aqui. E eu gostaria que você viesse aqui na frente, você que nessa noite quer um renovo de Deus. Senhor, eu quero um renovo do Senhor nessa noite, assim como o Senhor fez com Abraão naquele dia. Eu quero um renovo do Senhor, meu Pai. Quem sabe você está com uma crise, quem sabe você está como Abraão, você está enfrentando uma crise,
E às vezes você fica olhando, meu Deus, quando é que isso vai se cumprir? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para fazer esse renovo. O Senhor te trouxe aqui para te restaurar nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para fazer maravilhas nas nossas vidas e nos abençoar em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor te trouxe aqui nessa noite como Abraão. Ele chegou em Abraão, Abraão estava em crise, querido. Ele olhava para Sara e falava assim: meu Deus tem guardado você. E o Senhor olhou para ela, querido, e Ele disse: eu vou cumprir minha promessa, Abraão. E pronto está toda Ano que vem ela vai estar com a criança. Ano que vem ela vai estar com a criança nos braços, Senhor. Ano que vem ela vai estar com a criança nos braços. E um ano depois Sara estava com a criança nos braços. E ela estava amamentando o menino. O que era impossível para os homens, o que era impossível, Deus torna possível, Deus torna possível, Deus torna possível, Deus torna possível, porque Deus é Deus, Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus glorioso, Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus santo. Começa a agradecer a Ele nessa noite pelo que Ele fez. Começa a agradecer ao Senhor. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer ao Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é bendito, Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor. Te damos graças, Senhor, por sua bondade infinita, Senhor. Não deixa desamparado quem porque tu és Deus maravilhoso. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender. Sim, vai Senhor. plantar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele disse: Abraão, meu amigo, Abraão, meu amigo, eu vim por causa de você. Esse Deus te ama. Esse Deus te ama. Esse Deus te ama. Esse Deus te ama tanto que Ele veio aqui hoje. Ele veio aqui hoje para renovar. Ele manda um anjo forte pra te defender. Faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Escute, querido, há uma chuva caindo. Há uma chuva caindo. Há um renovo de Deus. Há uma chuva caindo, há um renovo de Deus, há um renovo. Oh, Senhor. Eu sinto isso, eu sinto. Deus está mudando nomes nessa noite. Deus está mudando nomes nessa noite. Deus está mudando nomes nessa noite. Deus está abrindo portas nas quais você nunca imaginava. Deus está trazendo o impossível e fazer o possível na sua vida acontecer. Você pode ter certeza disso. Você pode crer nisso. Deus te amou tanto, te amou tanto. Ele te trouxe aqui nessa noite por causa disso.
Ele sabe que você precisa dele. E Ele está com as suas mãos estendidas para te abençoar. Ele está de andar sobre o mar. Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Esse que pode fazer o mar se Oh, Espírito calar. Santo, No graças te momento em damos, que a Senhor, por sua misericórdia e por seu te amor, afogar, Senhor. Derrama, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua unção. e manda acalmar. Levante as suas mãos para o alto e diga: meu Deus, eu creio que nessa noite o Senhor Espírito Santo me trouxe na sua casa, porque o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para mim hoje, o Senhor me viu, e assim como o Senhor viu Abraão, o Senhor me viu hoje, e hoje eu saio daqui crendo que não há impossíveis para Deus, porque para o meu Deus tudo é possível, 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 tudo é possível. Aleluia, 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 aleluia. Glorifica Ele nessa noite, glorifica Ele nessa noite, glorifica Ele nessa noite. Diga glória, diga aleluia, diga bendito seja o seu nome, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Pode chamar este homem, Obrigado, que ele tem Espírito poder. Santo. Obrigado, Se passares Espírito pelo Santo. fogo, A não provisão vai está te chegando. queimar. A bênção Se está nas águas chegando. tu A passares, bênção não está vão chegando. te A provisão afogar. está chegando. Faça como A bênção está Israel, que o chegando. mar A provisão está atravessou. chegando. E no Amém. nome do Senhor, Aleluia. o hino de Aleluia. vitória. Aleluia. Do Aleluia. outro lado, Aleluia. canto. Apenas creia, viva a frente ao palavra do mar Senhor. e não puder atravessar, Aleluia. chama este homem com fé. Oh, glória ao teu Só nome. Ele abre o mar. Aleluia. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Aleluia. Faraó, Deus vai te Aleluia. atravessar e Aleluia. você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, Aleluia. chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Escute uma coisa. Escute uma coisa. O mundo diz assim: antes tarde do que nunca. O mundo diz: antes tarde do que nunca. Deus disse: não. Está tudo cronometrado. Está tudo cronometrado. Está tudo cronometrado. Ele tem um cronograma de tudo. Pode ter certeza disso. No tempo certo, a tua bênção virá, a tua vitória virá. Ande por fé, e seja mais do que vencedor e vitorioso. Pai, leva o teu povo em paz, os guarde, os abençoe e os livre de todo mal. Dê a eles uma semana maravilhosa, Senhor, um final de semana tremendo. E domingo na Santa Ceia, Senhor, possamos desfrutar, Senhor, de mais um gozo da tua santa e doce presença. Obrigado, Espírito Santo. Graças te dou, Senhor. Boa noite. Deus abençoe vocês. E vão em paz. Aleluia. Aleluia. Sei que meu Redentor vive. De Dios que 1000